Bom dia, família! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e hoje a frase do dia vai falar que a gente pode ser capaz de tudo aquilo que a gente quiser e que a gente consegue chegar a lugares inimagináveis. Eu acho que essa frase fala muito sobre coragem. Bom, de qualquer maneira, tem vídeo todo dia no canal, então já faça a sua inscrição, já ativa o sininho para receber as notificações e já se inscreve, por que não? Vai ser um prazer te ter aqui. Todo dia tem vídeo. De segunda a sexta a gente está fazendo esse Bom Dia Família, que é sempre trazendo uma reflexão em cima de uma frase. E eu espero hoje, mais do que tudo, te encorajar a seguir o teu sonho. Vamos nessa. Bom, é o seguinte, a frase de hoje é de uma moça chamada Katharine Mansfield. E na verdade é uma frase que eu achei no Instagram e tal, e resolvi trazer para cá porque para mim é uma frase que tem muito sentido. Quando a gente estuda yoga, quando a gente estuda meditação, quando a gente estuda algumas religiões, quando a gente tem contato com a espiritualidade, mano, não importa. A gente nutre sonhos, a gente nutre vontade, né? Então, é muito louco assim. Eu quero fazer esse bom dia mais com uma conversa. E aí eu vou trazer primeiro a frase e a gente vai desenvolver essa frase junto aí. Eu vou falar o que eu sinto em relação a ela e como eu posso de alguma maneira passar a coragem que eu tô tendo e passando essa coragem pra você, porque a frase é maravilhosa e com certeza ela vai dar uma clareada aí nas coisas que a gente tá vivendo. A frase é assim, ó: eu quero ser tudo que eu sou capaz de me tornar. Katharine Mansfield. Quando ela fala, eu quero ser tudo que eu sou capaz de me tornar, olha o quanto de possibilidade que a gente tem na vida. A gente tem a possibilidade de ser tudo aquilo que a gente quiser ser. O grande problema, na minha concepção, na minha vida, é que eu entendo que o externo influencia muito. Muitas vezes a gente tem medo de ser julgado, muitas vezes a gente tem medo de ser mal interpretado, muitas vezes a gente tem medo do que as pessoas vão achar, muitas vezes a gente tem medo do que a família vai achar, muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes o medo toma conta. O medo é como se abraçasse a gente e não deixasse a gente seguir em frente. Então quando ela diz, né, eu quero ser tudo que eu sou capaz de me tornar, olha a infinidade de possibilidades que a gente tem na vida. Para cada oportunidade que a gente tem, para cada dia que a gente tem uma nova oportunidade de fazer tudo de várias maneiras, de várias formas diferentes. Então, para mim, isso fala muito sobre coragem, saca? Coragem, por exemplo, não seria a ausência do medo. Coragem é o enfrentamento do medo. É você conseguir real se dispor a se colocar em primeiro lugar, a ser protagonista da sua história, a ser o primeiro lugar da sua história, mas mais do que tudo isso, a não estar preocupado com o que o outro vai pensar de você. A entender que o que o outro diz, o que as pessoas dizem sobre nós, não de fato menciona e diz exatamente o que a gente é. Se a pessoa falar que a gente é chato, pode ser que a gente seja, pode ser que não. E aí tem uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, eu estou tentando trazer isso para minha vida. Cara, uma reflexão que é muito louca, assim, porque muitas vezes a gente acredita no elogio, né? Então, tipo, eu sou um cara que gosta muito de elogiar as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando a gente elogia alguém, a gente valida a pessoa, o que é muito da hora. Só que veja, quando a gente acredita no elogio, a gente também acredita na crítica. Se uma pessoa elogia minha beleza física e eu fico feliz, quando uma pessoa criticar minha beleza física, eu vou ficar triste. A grande questão para mim nessa frase também passa por isso. A gente leva a sério a crítica e a gente leva a sério o elogio. Se elogiam demais, eu me escondo atrás dos elogios. Se criticam demais, eu me fecho atrás das críticas. Talvez um dos posicionamentos que a gente tenha que ter seja não acreditar tanto nos elogios, seja não acreditar tanto nas críticas, e seja acreditar muito mais do que nessas duas coisas na gente. Ou seja, aquilo que eu acho de mim. Porque, mano, na minha vida, por exemplo, eu fui professor, eu fui operador logístico, eu fiz um monte de coisa, saca? Eu fui administrador, enfim, eu fiz várias coisas nas várias profissões, nos vários lugares em que eu trabalhei. Fui um pouco de psicólogo, apesar de eu entender que para ser psicólogo você precisa estudar, mas era como se eu estivesse entendendo, putz, eu não quero estudar psicologia, eu não quero fazer administração, eu não quero fazer economia. Porque, lógico, para você exercer uma profissão, você tem que estudar para isso. As profissões, elas existem para isso. Estudar não significa frequentar uma faculdade sempre, mas significa se dedicar no mínimo de estudo. Eu nunca tive estudo sobre psicologia, sobre economia, sobre administração, um estudo de faculdade. Alguns livros eu cheguei a ler, alguns livros eu cheguei a estudar, mas isso não me dava a bagagem necessária para atuar na área. Então eu fui vendo, ó, isso aqui eu não quero, aquilo ali eu não quero. Eu fui selecionando tudo isso, mas sempre por onde eu passei, nesses lugares em que eu olhava e atuava, conhecendo pessoas, ó, isso aqui eu não quero fazer, aquilo ali eu não quero fazer, eu me descobria cada vez mais.
Se alguém me elogia pela forma como eu lido de alguma maneira, e se alguém me critica pela mesma forma, em quem eu acredito? Eu acredito em que alguém que fala que eu vou ser um bom advogado, por exemplo, ou alguém que fala que eu vou ser um bom economista. Eu não tenho que levar em consideração o que a pessoa fala de mim, o que as pessoas comentam de mim. Eu tenho que levar em consideração aquilo que eu sou. E eu sou capaz de tudo que eu posso me tornar. Então, tudo aquilo que eu quiser, eu quero ser capaz. Eu quero encontrar em mim capacidade. E para encontrar capacidade, a gente não pode nunca desconfiar do nosso potencial. Só que sempre, em várias ocasiões, as pessoas vão cortando as nossas asas. Então poda uma asa ali, poda uma asa ali, poda uma outra asa ali. E a gente se acha, às vezes, no dever de não só ajudar as pessoas, como se fosse a nossa obrigação fazer isso. Seja a nossa família, seja no trabalho, sejam os nossos amigos. Parece que a gente deve ajudar as pessoas. Essa frase para mim ela fala sobre isso. Se eu quero ser capaz de tudo, eu quero ser capaz também de fazer algo que é muito difícil e que as pessoas livres conseguem fazer. Não sei se você que está me assistindo consegue. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não. Ser capaz de tudo, se eu quero ser capaz de tudo aquilo que eu posso me tornar, eu tenho que falar não para algumas escolhas. Se eu quero ter um corpo específico, eu tenho que falar não para alguns alimentos, para algumas atitudes e para alguns hábitos. Se eu quero uma oportunidade de emprego, eu tenho que falar não para algumas atitudes. Se eu quero uma grana, eu tenho que falar não para algumas atitudes. Se eu quero ser livre, eu tenho que dizer não. E isso passa por dizer não a um filho, a uma filha, a um pai, a uma mãe, a uma avó, a um tio, a um irmão, sei lá, mano. Se a gente quer buscar lugares e acessar lugares muito bonitos dentro de nós, a gente precisa de fato ter essa coragem que a gente estava falando. A coragem de se ver, a coragem de se enfrentar e a coragem de não acreditar no que as pessoas dizem. Porque, mano, você tá assistindo um vídeo. Beleza, você parou no YouTube, você pode ter caído aqui de paraquedas. Você pode ter visto esse vídeo, você pode até me conhecer. Mas você não me conhece de fato, eu não te conheço de fato. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente convive com ela quase sempre. E muito mais difícil do que isso é conseguir real entrar na cabeça da pessoa. Ninguém conhece mais de você do que você, ninguém conhece mais de mim do que eu. Como é que uma pessoa vai julgar aquilo que eu sou? Como é que uma pessoa vai dizer como eu devo ou não devo me portar? Sou eu que sou isso. Por isso que eu tô te falando. Você já deve ter passado por isso, hein, mano? A sociedade ela vai cortando assim as asas, ó. Até que não é que você não consiga voar, você meio que voa, mas voa capenga. E aí, cara, a gente que tem que buscar isso, a gente que tem que refazer essa nossa asa, a gente que tem que voar, a gente que tem que enxergar essa nossa capacidade. E mais do que absolutamente enxergar nossa capacidade, entender que a gente pode colocar esses lugares. A gente pode estar nesses lugares. A gente pode pertencer a esses lugares. Mano, você imagina, há 8 anos, há 5 anos, eu não imaginava que ia estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Mas é isso, a gente é capaz de tudo aquilo que a gente pode, a gente quer, que a gente sonha. A gente só tem que se conectar com essa coragem e não ficar travado numa redoma, achando que nada vai atingir a gente. Inevitavelmente, família, o exterior ele vai afetar. Às vezes é uma pessoa importante da sua vida que está doente, às vezes você perdeu uma pessoa, às vezes nasceu uma pessoa na sua família, às vezes você mudou de cidade, mudou de país. Muitas coisas podem acontecer e transformar. Então o externo, ele está toda hora influenciando a gente. Mas vamos lá. Hoje eu vim um pouco para tocar em algumas feridas, minhas e nossas. Você imagina? A gente precisa olhar para algumas coisas, e uma delas é para as nossas deficiências, para as nossas oportunidades. A gente precisa de alguma maneira se conhecer, tá ligado? Para que nada exterior consiga afetar a gente. Então, mano, a gente se conhece? Você sabe sua comida preferida? Você sabe o lugar que você mais quer conhecer no mundo? Seu último momento mais feliz, seu último momento mais triste? Você sabe sua cor favorita? É legal a gente pensar nisso, porque a gente vai começando a fazer perguntas para nós mesmos que a gente não sabe. E é exatamente esse o motivo da gente acreditar no outro, porque a gente acha que o outro chegou em lugares incríveis. Não chegou, mano. O lugar incrível para nós é o lugar que a gente sonha. Às vezes uma pessoa sonha com uma mansão de 1000 metros quadrados. É o sonho daquela pessoa. Você pode sonhar com algo menor que isso ou muito maior, é o seu sonho. A gente tem que proteger esse nosso sonho. É o seu valor, você carrega toda a sua história com isso. Mas para isso a gente tem que se enxergar como capaz. Por que a gente acreditou quando as pessoas disseram que a gente não era capaz? Por que a gente acredita quando as pessoas não validam o que a gente fala? Será que é porque a gente não valida as nossas emoções? Será que é porque a gente não valida o nosso potencial? Mano, a gente tem vergonha de dizer que a gente é bom. A gente tem vergonha de se reconhecer como uma pessoa boa, como uma pessoa competente, como uma pessoa
que pode exercer aquilo que está exercendo, que é capaz de exercer, porque você está dando o seu melhor. Porque veja, quando a gente dá tudo que a gente tem, quando a gente dá o nosso melhor, o que mais a gente pode fazer? É o nosso melhor. E não tem como dar mais. Não, cara, é tudo aquilo que eu posso dar. Se eu sou capaz de tudo aquilo que eu posso me tornar, então eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer coisas muito lindas. Coisas que eu acredito que eu posso fazer. Mas para isso, eu tenho que real ter coragem de olhar para o exterior e falar: exterior, você não vai me pegar, mano, porque eu sei quem eu sou. Eu tô nessa descoberta. Para mim, essa frase fala disso, da gente saber quem a gente é. Eu espero que você saiba quem você é, e se você não sabe, eu espero que você descubra e que esse vídeo tenha trazido reflexões incríveis. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não deixa de comentar. Comenta aí, pô, eu quero saber o que você achou, o que você tem achado desses vídeos. Comenta o que você acha, como a gente pode melhorar, o que você tem achado das frases. Aqui são as minhas opiniões, as minhas reflexões. Queria ouvir as suas. Você tem muito a agregar, tenha certeza disso. Valeu, família. Tamo junto.